Olá, pessoal! Vocês sabiam que a diluição é um processo comum no dia a dia? Pois é, nós realizamos o processo de diluição de soluções por diversas vezes sem perceber. Vamos ver alguns exemplos. A preparação de sucos a partir daqueles concentrados industriais. Nos rótulos, comumente vem uma indicação que você tem que usar um copo de suco e deve misturar a 5 copos de água. Um copo de suco para cada 5 copos de água. Assim, o suco ele vai ficar mais fraco ou menos concentrado, ou seja, diluído. Um outro exemplo. Na embalagem de produtos de higiene doméstica, como desinfetantes, por exemplo, sempre tem a orientação de que eles sejam diluídos antes da sua utilização. Alguns fabricantes, inclusive, sugerem nos rótulos desse produto que ele seja diluído em água na proporção de 1:3. Ou seja, para cada parte de água do produto, deve-se acrescentar 3 partes de água. E isso deve ser feito porque o produto é muito concentrado. Então, nós vamos estudar justamente a diluição de soluções. Quando a gente tem uma solução inicial e a essa solução nós adicionamos solvente, isso vai provocar um aumento no volume da solução. A quantidade de soluto, por sua vez, ela permanecerá constante. O que vai variar é o volume da solução, em decorrência da adição do solvente. Então, a gente pode dizer que esse processo que diminui a concentração de uma solução pela adição de solvente puro é chamado de diluição. Ou seja, diluição consiste em adicionar solvente a uma solução sem modificar a quantidade de soluto, que não está sendo adicionado. Para entender o processo de diluição, nós devemos conhecer a solução em seu momento inicial e após a adição de solvente, que nós estamos chamando aqui de solução final. A gente também consegue perceber se essa solução é colorida. É possível determinar apenas pela observação da cor se a solução é mais diluída do que a outra. Vocês percebem aí nessa solução de cloreto de cobre, a gente tem uma que é concentrada e a outra que é diluída. A concentrada, o azul é mais forte, mais escuro. Na diluída, ele é mais claro. E aí vocês observam essa representação das moléculas, né, das partículas que compõem o soluto. A gente tem aí mais concentradas, são mais partículas na mesma área, no mesmo volume. Então, se a gente pegar um volume qualquer, a gente vai ter mais partículas na solução concentrada do que na solução diluída. Por isso, essa diferença de coloração. Então, quanto mais solvente for adicionado, mais diluída será a solução. No entanto, independentemente da quantidade de solvente adicionado, a quantidade inicial de soluto é sempre igual à quantidade final de soluto. Nós vamos ver esse conteúdo em 5 tópicos. O primeiro deles é a diluição simples, que é do que a gente está falando até agora. Uma solução adiciona solvente e obtém uma solução diluída. Para efetuar o cálculo, nós vamos utilizar essa equação. C1V1 igual a C2V2, onde C1 é a concentração inicial. A gente vai desconstruir aquela ideia de que um soluto, 2 solvente, nesse caso vai ser referência à solução. Então, 1 é a concentração inicial, V1 é o volume da solução inicial, C2 é a concentração da solução final, ou concentração final da solução, e V2 é o volume final da solução. E aí o detalhe é que esse V2 é o volume da solução inicial, V1, mais o volume de água que foi adicionado, ou volume do solvente, pode não ser água. Comumente nós vamos trabalhar mais com água. E se a concentração ela for expressa numa unidade diferente, como por exemplo mol por litro, aí nós estaremos tratando de concentração em quantidade de matéria, essa equação vai mudar para M1V1 igual a M2V2, mas a ideia é praticamente a mesma. Temos agora um exercício, primeira questão do exercício de aprendizagem de vocês, da Federal do Piauí. A uma amostra de 100 ml de hidróxido de sódio de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada água suficiente para completar 500 ml.
a concentração em grama por litro dessa nova solução é igual a, e aí a gente tem as opções de 2 a 8. Observem que as informações, os dados, né, que nós temos aí, 100 ml da solução de hidróxido de sódio, de concentração 20 gramas por litro. A essa solução foi adicionado água. Onde é que a gente adiciona água? Na solução inicial. Então, 20 gramas por litro é C1, 100 ml é V1. E foi adicionado água suficiente para completar 500 ml. Observe que não foi adicionado 500 ml de água. Foi adicionado até chegar 500. Se a gente tinha 100 e completou 500, obviamente 400 ml foram adicionados. Qual é a concentração em grama por litro dessa nova solução, da solução final, da solução que foi obtida? Então, destacando aí os nossos dados, né? Volume inicial 100, concentração inicial 20, volume final 500, concentração final que a gente quer determinar. Substituindo na equação, C1V1 igual a C2V2, vamos encontrar que 20 vezes 100 é 2.000, dividido por 500, essa concentração vai ser 4 gramas por litro, portanto, a alternativa C é a correta. Vamos seguir. Agora nós estamos no segundo tópico, mistura de soluções de mesmo soluto. Uma solução ela também pode ser preparada a partir da mistura de outras soluções, não somente pela adição de solvente. E esse procedimento de mistura de soluções ele é muito comum, principalmente em indústrias e laboratórios. E aí eu queria destacar o seguinte, são duas soluções e a gente tem que identificar que os solutos são iguais. Observe que agora a gente tem CV igual a C1V1 mais C2V2. São três soluções. As duas que estão sendo misturadas e a solução resultante, a solução que vai ser obtida da mistura dessas duas. Então, C é a concentração da solução final e V é o volume da solução final, que é a soma do volume da primeira com o da segunda solução. O C2 e o C1V1 e o C2V2 nós já vimos anteriormente. E de igual modo, se a unidade deixa de ser grama por litro, concentração em massa, e passa a ser mol por litro, nós passamos a utilizar a equação escrita de um modo diferente, MV igual a M1V1 mais M2V2. Vamos a mais um exercício, sétima questão do exercício de aprendizagem, para a gente aplicar essa equação. Observem aí, uma solução aquosa 2 mol por litro de cloreto de sódio, de volume 50 ml, foi misturada a 100 ml. Primeira solução, 2 mol por litro, 50 ml. Ela foi misturada a uma outra solução que tem 100 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio, o mesmo soluto. Por isso lá o detalhe, né? Mistura de soluções de mesmo soluto, cloreto de sódio, a mesma substância. Essa segunda solução tem concentração 0,5 mol por litro, calcule a concentração em mol por litro da solução resultante. Então, esses são os dados da questão. Concentração da primeira 2 mol, volume da primeira 50, volume da segunda 100 ml, concentração da segunda 0,5, queremos a concentração final. Vamos utilizar MV igual a M1V1 mais M2V2. Substituindo essas informações, observe que V, volume final, é o volume da primeira 50 mais o volume da segunda 100, portanto 150. 2 vezes 50, 100, 0,5 vezes 100, 50. Daí a gente tem 150 dividido por 150, a concentração é 1. Observe que um detalhe importante é que essa concentração final ela vai ser sempre intermediária entre a concentração inicial e a final. Então, nunca vai ser um valor maior que 2 nem menor que 0,5 nessa questão, por exemplo, né? Então, ela nunca vai ser maior que o maior nem menor que o menor. Vai estar entre os dois, porque as duas soluções elas estão interagindo. Vamos seguir para o nosso terceiro tópico. A gente tem uma mistura de soluções de solutos diferentes sem reação. Agora a gente tem solutos diferentes. E aí o que a gente faz? Nessas soluções, o que ocorre é uma simples diluição dos dois solutos. Como consequência, as concentrações finais dos dois solutos elas serão menores que as iniciais. E aí a gente tem 1 para inicial, 2 para segunda, né? E o R vai ser justamente para resultante ou para final. Se tiver em mol por litro,
M1V1, MRVR, ou só MV, tanto faz. M2V2 igual a MV. Mais uma questão do exercício de aprendizagem, agora 14. Misturando-se 30 ml de cloreto de cálcio 0,5 com 80 ml de cloreto de sódio. Observe, cloreto de cálcio, cloreto de sódio. Os ânions, cloretos, nas duas substâncias, né, é um íon comum. Poderiam ser os cátions, mas nesse caso são os ânions. Então, sempre que vocês perceberem ou os cátions dos solutos das duas soluções, ou os ânions dos solutos das duas soluções forem iguais, não vai ter reação. Qual a concentração dos íons presentes na solução final? Novamente, destaque, a gente tem os dados. Vamos fazer MV igual a M1V1, substituindo os dados. 0,5 vezes 30 é igual a 15, 15 sobre 110, 0,14. Essa é a concentração em relação ao cloreto de cálcio. Agora, em relação ao cloreto de sódio na solução final, na mistura. Substituindo os dados, vamos ter 0,65 vezes 80, que é 52, dividido por 110, que é a soma de V1 mais V2. Nós vamos ter um M igual a 0,47. Essa é a concentração em relação ao cloreto de sódio. Mas a questão está pedindo a concentração dos íons. E aí vocês lembrem, como a gente viu lá no primeiro ano, é necessário realizar a dissociação. Cloreto de cálcio vai resultar em cálcio mais 2 e 2Cl-. A concentração do cloreto de cálcio, como a gente viu, é 0,14 vezes o coeficiente estequiométrico do cálcio mais 2, 0,14. 0,14 vezes o coeficiente estequiométrico do cloreto, que é 2, 0,28. E a gente faz a mesma coisa para o cloreto de sódio. Só que nesse caso a concentração foi 0,47. 0,47, isso. Vai ser 0,47 para o sódio e 0,47 para o cloreto. E aí, observe, a concentração do cálcio é 0,14, do sódio 0,47, e no caso do cloreto a gente vai ter que somar. Então, vamos ter cálcio 0,14, sódio 0,47 e cloreto 0,28 mais 0,47, dá um total de 0,75 mol por litro. É isso, antes de finalizarmos essa videoaula, eu vou deixar só uma reflexão para vocês. Não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. Todos nós temos necessidades, tanto físicas quanto emocionais, que precisam ser satisfeitas para sermos felizes. Isso é um fato. O problema é que muitos acreditam que esse vazio ele deve ser preenchido por alguma coisa que nós ainda não temos ou que nós precisamos conquistar. Seja um namorado, uma namorada, um bem material, uma viagem ou qualquer uma outra coisa. Nós somos incentivados constantemente a consumir bens e serviços para obter ou prazer ou felicidade, ou até mesmo as duas coisas. Fazemos parte do sistema e somos com certeza seduzidos por ele. Nós temos contas para pagar, temos compromissos para cumprir, temos pessoas para cuidar. Para tudo isso, o dinheiro é com certeza necessário. Acontece que, apesar de importante ter dinheiro, ele não compra sentimentos e eu acredito que nem deve comprar. Enquanto nós acharmos que as nossas necessidades e, consequentemente, a nossa felicidade elas dependerem de algo externo, como bens materiais ou status, nós não seremos plenamente felizes. Então, meus queridos, não nos enganemos. As coisas simples da vida são as melhores. Fiquem com Deus.